Olá pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês algo relacionado à aula inaugural, né, que nós propusemos fazer do curso de psicanálise. E eu gostaria então de dividir essa aula inaugural em dois vídeos. O primeiro vídeo nós vamos falar sobre as exigências da ocupação do psicanalista. O que é exigido num curso, o que é exigido numa formação, o que é exigido pela instituição pública, política, né, que procura regulamentar a função, a profissão, a ocupação, a execução do trabalho do terapeuta, ou do analista, ou do psicanalista, porque para efeito de lei, de legislação do Ministério Trabalhista, veja só, a legislação oficial da função ocupada pelo psicanalista não é do Ministério da Educação, não é do MEC. O MEC não intervém nesta área, não interfere na formação nem no curso, porque a psicanálise ainda não é uma ciência respaldada pelo campo científico. A psicanálise é um campo do conhecimento que revolucionou a ciência de tratamento da saúde mental, a ciência terapêutica, né, para a cura da saúde mental. Um projeto, um método desenvolvido por um psiquiatra e neurologista, Sigmund Freud. Mas nós vamos ver que, no caso do Brasil, como acontece em outros países, o Ministério do Trabalho é quem regulamenta exatamente esta ocupação, como se desenvolve essa ocupação, como se recolhe INSS para uma ocupação que é livre, porque o psicanalista é um profissional liberal. Enfim, nós vamos estar tratando algumas coisas referentes ao curso. Como é o curso? E por que o curso é assim? Porque há uma exigência, não só governamental, né, principalmente dos municípios, que são os entes da federação que vão regulamentar a ação, né, desse profissional, mas aquelas outras exigências que nós entendemos que elas são, elas estão num plano diferenciado, ou seja, elas não aparecem por escrito em lugar nenhum, mas há uma concordância do meio psicanalítico, ou seja, das instituições que promovem o ensino, dos profissionais que trabalham com a psicanálise e até dos órgãos governamentais. Há uma concordância de que algumas exigências precisam ser exigências padronizadas e respeitadas. Então nós vamos tratar isso exatamente nesse primeiro vídeo, ok? Com isso, eu quero introduzir vocês dentro dessa área, que é uma área extremamente procurada nos dias atuais, a área da psicanálise, essa área do conhecimento. Por quê? Ora, como a psicanálise é um campo do conhecimento que trata da saúde mental, nós temos um episódio que marcou a história do século XXI, embora estejamos aí no início do século XXI, né, na segunda década do século XXI. Assim como foi também próximo à mesma ocasião, há 100 anos atrás, depois da Primeira Guerra Mundial, com a epidemia que aconteceu naquela ocasião, nós estamos vivendo hoje uma epidemia, não, uma pandemia. Nós estamos vivendo hoje, ou acabamos de viver, uma pandemia que durou aí mais ou menos uns 3 anos. Então, ela ainda existe, né, mas agora, é claro, sendo tratada de outra forma bem diferente, porque não causa mais aquele pânico, nem os efeitos que o vírus causou naquele primeiro momento. Então, depois dessa pandemia, nós tivemos um processo de crescimento assustador desse problema de saúde mental, né? Casos de depressão, casos de neuroses, enfim, uma série de psicoses, uma série de problemas na área da saúde mental que foi afetada, sem dúvida alguma, pela pandemia. Então, com isto, as ciências, ou o campo do saber que está, ou que estão, ciência e campos do saber, ligados à saúde mental, eles cresceram, passaram a ser muito procurados. Eu tenho amigos médicos que trabalhavam com clínica geral, e eles acabaram se especializando também em psiquiatria, porque na área médica a psiquiatria passou a ser muito procurada também. Eu tenho um genro que está na área de saúde aqui do município de São Gonçalo, e ele já esteve à frente de um PAN, né, de uma policlínica médica, que tem um serviço de psiquiatria, e esse serviço aumentou muito o atendimento, cresceu assustadoramente o atendimento, e aí a psicanálise não ficou de fora, porque a psicanálise é um método de tratamento da saúde mental que encontra ou provoca resultados mais rápidos do que a psiquiatria e do que a própria psicologia. Então, este método, um método que foi revolucionário lá para o final do século XIX, início do século XX, quando Freud, então, desenvolve o método da associação livre, ou o método da escuta, né? Freud, então, iria revolucionar, ele que era da área médica, né? Ele vai revolucionar através do método da psicanálise.
há ainda um embate muito grande dentro dessa área entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Alguns até entendem que Freud, por ser psiquiatra, ele foi o pai da psicanálise, então a psicanálise está associada à psiquiatria. Na realidade, a psiquiatria rejeita esse tipo de associação. A psicologia, talvez uma ciência mais nova do que a psiquiatria, também já foi colocada aí por alguns, sendo ela a mãe da psicanálise, não o pai, né, por ser feminina. Então, embora a psiquiatria também é feminina a palavra. Então, a psicologia é o pai, né, da psicanálise. Inclusive, um juiz, uma sentença aqui sobre uma questão, uma demanda que envolvia psicanálise, o juiz cita que o interessado, que era psicanalista, deveria procurar o Conselho Regional Federal de Psicanálise, porque a psicanálise é o pai deveria procurar o Conselho Regional Federal de Psicologia, porque a psicanálise é filha da psicologia. A psicologia é o pai, né, ou a mãe, como queiram, da psicanálise. E houve uma discordância enorme. O Conselho Federal de Psicologia se manifestou, de Psiquiatria se manifestou, discordando do juiz, porque na realidade a psicologia não é, né, a mãe nem o pai da psicanálise. Então, por que essa discordância? Porque no campo científico, para que um conhecimento se torne ciência, passe a ser uma ciência, é preciso que ele passe por um método científico próprio que comprove, através desse método, que aquele conhecimento é uma ciência. É como se tivesse que passar por um teste. Uma vez passando por um teste e sendo aprovado, então existem publicações, que são publicações em veículos da área científica, como existem os congressos, os simpósios, os seminários da área médica, da área científica, e aí aceitando a psicanálise como uma ciência. Mas isso não aconteceu desde a fundação do seu método por Freud. Na verdade, Freud era um médico e ele não queria desassociar a psicanálise da área médica. Mas, à medida que ele, nas suas pesquisas, desenvolvia o método da psicanálise, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o método da psicanálise, Freud levava os resultados da sua pesquisa e as suas teorias sobre, ainda não era chamada de psicanálise, mas sobre o resultado das suas pesquisas, ele levava para os congressos de medicina, na Áustria, na França, né? Ele é um austríaco, mas ele teve parte da sua formação na França, retornando depois para a Áustria para exercer ali as suas atividades envolvendo a pesquisa na área médica. E Freud, na verdade, era rejeitado pela classe médica. As ideias de Freud, que depois foram chamadas de psicanálise, não eram aceitas pela classe médica. E aí, então, nós vamos ter essa resistência. Essa resistência acontece até hoje. Em alguns países, em menor grau. Em outros países, em maior grau. Então há resistência. Por exemplo, nos Estados Unidos ainda há uma resistência grande à psicanálise. A França já não há. Né? A França entregou para a sociedade humana um grande pesquisador, Jean-Jacques Lacan. Né? Lacan, ele é um discípulo de Freud que ele vai ampliar mais ainda toda essa temática, né, da psicanálise. O Brasil teve algumas dificuldades. Né? Hoje não tem tanta dificuldade assim, mas ainda tem na classe médica, na ala psiquiátrica, na ala da psicologia, campos que resistem à psicanálise. Enquanto que, neste mesmo campo, a psiquiatria e a psicologia, existem vários profissionais que trabalham com a psicanálise. Eu conheço muitos psicólogos que fizeram psicanálise posteriormente, depois do seu curso, ou alguns fizeram psicologia depois que fizeram psicanálise, mas esses dois campos se misturaram. E aí, muitos psicólogos vão tratar dos seus pacientes com o método psicanalítico e não com os métodos da psicologia. Então, isso prova que a psicanálise provoca discussão, mas ninguém tem dúvida que o método psicanalítico é um método que provoca resultados mais rápidos e mais eficientes na cura do paciente. Então, a questão da discussão no mundo científico é exatamente em função dessa polêmica que ainda existe até hoje. Né? Na área religiosa, principalmente na área cristã, né? E em particular na área evangélica, ainda há muita resistência à psicanálise. Por quê? Porque Freud, quando vai começar as suas pesquisas, os seus primeiros estudos, apresentando as suas primeiras teorias, Freud desenvolve no seu método uma abordagem a partir da sexualidade, não de relação sexual, não de ser desejoso de sexo, não, mas a questão da sexualidade, porque nós somos seres sexuais. O ser humano nasceu com uma sexualidade. E essa sexualidade, para Freud, ela começa a partir da infância.
porque as áreas, né, de tensões da sexualidade se manifestam de forma diferente no corpo em função do desenvolvimento humano. Então, enquanto criança, essa área é uma. Depois, enquanto criança, bebê. Depois que sai por volta dos 3 anos de idade, a área já é outra. Quando está aí nos seus 7, 8 anos de idade, a área já é outra. Quando está na adolescência, a área já é outra. E aí evolui para a vida adulta, né? Mas, só para a gente exemplificar, Freud começa exatamente mostrando que essa primeira área da sexualidade humana começa exatamente com a boca. É a chamada fase oral. É quando o prazer, né? E aí, na verdade, a psicanálise vai chamar de pulsão. É uma espécie de desejo inconsciente, né? E esse desejo inconsciente de algo que está ligado à sexualidade da criança está na boca, porque vem através do toque do seio materno, o mamar, né? Que pode ser pela própria mamadeira também, que vem através da chupeta também, né? Então, este é o momento que Freud começa a desenvolver todas as suas pesquisas. E ele vai dizer que boa parte dos traumas e dos problemas da vida humana estão associadas a estas fases da vida. A infância, seja de 0 a 3, de 3 a 6, de 7 a 9, 6 a 9, e depois na adolescência e na juventude, e pode repercutir na vida adulta, então, com graves problemas. Essa leitura de Freud acerca da sexualidade humana, começando a partir da infância, trouxe muitas resistências, principalmente na época dele, final do século XIX, estamos falando aí de 1890, né? Isso trouxe muitas polêmicas, e no campo religioso não foi diferente, muitas resistências também. Então, esse é o cenário que a psicanálise começa a se desenvolver. Tá? Inicialmente, a preocupação da psicanálise estava muito focada na doença da mulher, num quadro de saúde mental que a mulher apresentava. Depois é que vai evoluir, entendendo que este não era um quadro só da mulher, mas também era um quadro típico do homem, até pela própria observação do quadro pós-Primeira Guerra Mundial. Quando homens começaram a chegar da Primeira Guerra Mundial e apresentar quadros de histeria, né? Um tipo de neurose mental, vai apresentar um quadro de histeria, e nesse quadro de histeria, que antes era caracterizado como um problema típico da mulher, o homem também apresenta. E isso está ligado a traumas que foram arquivados numa parte da mente humana, né? E aí a gente vai falar isso no próximo vídeo aí. Muito bem. A formação de um psicanalista, ela envolve a formação teórica, né? A maior parte das disciplinas que vocês vão estudar, ela está relacionada à formação teórica. Mas ela tem também uma parte que é prática. Essa parte prática é aquela que habilita o estudante exatamente para fazer a clínica pastoral, exercer a clínica terapêutica, né? Estou falando da nisso. A clínica terapêutica. Então, essa parte prática, nós temos no nosso curso, junto com a parte teórica. A parte teórica, ela predomina em maior tempo, maior carga horária, são cerca de 900 horas da parte teórica e cerca de 300 horas da parte prática. A parte teórica são as disciplinas todas que você vai ver ao longo do curso. Daqui a pouco eu vou colocar aí no grupo a matriz curricular que você vai estudar, se eu não coloquei ainda eu vou colocar aí, tá? Onde estão todas as disciplinas, as 27 disciplinas, são 2 anos e 3 meses de curso. Por que isso? Porque eu tenho um amigo que faz um curso de psicanálise em 6 meses, eu tenho um amigo que faz um curso em 3 meses. Bom, eu posso dizer para você que eu conheço gente que fez psicanálise em 1 mês e está aí dizendo que é psicanalista. Ok, como nós não temos o MEC para regulamentar isso, e não tem no Brasil e em nenhum lugar do mundo, porque em nenhum lugar do mundo a psicanálise ainda não é uma ciência. Tá? Então, o que existe de regulamentação, como eu já falei, é porque a sociedade humana reconhece o trabalho do terapeuta. Mas a formação do terapeuta não pode ser comparada a uma formação científica. É diferente de um psicólogo, é diferente daquele que vai à faculdade fazer história, daquele que vai fazer direito, né? Porque esses campos já são considerados campos de ciência. Agora, como a psicanálise ainda não é, isso é normal, porque campos do conhecimento que tiveram que passar por análises, exames, testes, até se tornarem ciência, até serem reconhecidos como ciência, hoje são, mas no passado também não eram. O caso da psicologia, o caso da sociologia, que é bem recente, né? Então esse processo ainda está acontecendo com a psicanálise. É um processo natural, por se tratar de um campo do conhecimento novo, um método novo. Tem pouco mais de 100 anos, né? Então isso para a ciência é algo novo. A história, por exemplo, a história como campo do conhecimento começou lá no Egito Antigo. A gente está falando de antiguidade, né? Então
esse tempo, né, com mais de 2.500 anos aí na história de história, claro, fez com que isso se tornasse uma ciência há muitos anos atrás, né? E outras mais, né? Mas a psicanálise é nova, né? Então, comparar 2.500 anos de ciências, né? Como a astronomia, como a história que acabamos de falar, né? Com uma que tem 100, 120 anos, é muito pouco, tá? Muito pouco. Então, esse processo ainda vai acontecer. Bom, mas sabendo disso, volto a repetir, o Ministério do Trabalho regula o fato de não ser uma ciência e que não pode ser tutelada pelo Estado, então não é reconhecida pelo Ministério da Educação, nem nosso, nem de nenhum país do mundo. Isso não quer dizer que não se reconheça o trabalho do profissional, certo? Por exemplo, a manicure não vai para a faculdade fazer curso. A manicure faz um curso livre. Quando faz, às vezes aprende ela sozinha praticando. E isso não quer dizer que o Ministério do Trabalho não reconheça a profissão da manicure. Então são coisas distintas. Uma coisa é o reconhecimento do Estado para tutelar os cursos, o ensino da psicanálise como ensino superior. Essa é uma coisa, isso ainda está em discussão. E a outra coisa é a atividade do profissional, do trabalho, do profissional no mercado de trabalho. E aí o Ministério do Trabalho tem que reconhecer essa função. Então, por causa disto, o mercado de trabalho, ele define o bom e o mau profissional. Ora, quem tem uma formação de um mês, claro, é um péssimo profissional. Ele não teve tempo nem de estudar uma teoria de Freud, porque não é possível em um mês isso acontecer. Tá? Então, nós ficamos presos um mês em uma disciplina só, e mesmo assim, tem momentos que a gente chega no final e fala, gente, eu vou criar uma atividade complementar para vocês nessa disciplina, baseado no livro tal, no artigo científico tal, para vocês estudarem um pouco mais, porque é assim que se forma, de fato, um psicanalista clínico. Não quem queira ter apenas o título, né, um nome, tá? Mas quem quer de fato ser formado. A exigência também do mercado do trabalho para que um profissional possa atuar como clínico, né, como um psicanalista tendo seu paciente, é essa formação prática. Então nós temos na formação prática a análise didática, que é quando um professor vai levar você para um campo da análise, ou seja, você vai ser analisado, né? Você vai ser como se fosse o paciente daquele professor. Só que essa análise é um pouco diferente, porque a finalidade dessa análise é ensinar você a fazer análise. Então, ao mesmo tempo que você está sendo analisado, o professor vai te ensinar a fazer análise. Então, dentro dessas 300 horas da carga horária da parte prática está a análise didática. Tem também a parte do estágio, né? Do estágio, quando você vai ser liberado para você, isso acontece geralmente lá depois de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses de curso, quando você vai começar a atender paciente. Então, você vai ser liberado, uma documentação, uma declaração vai ser passada para você em nome da instituição, que autoriza você para não ser pego no exercício ilegal da profissão, que é uma profissão. É uma ocupação. No quadro do Ministério do Trabalho, a psicanálise é chamado de ocupação, e não por profissão, para que não tenha sindicato, para que não tenha conselho regional, conselho federal. Então é uma ocupação. Então nessa ocupação, o profissional ele vai começar a atender. Só que ele vai começar a atender como acadêmico, como estagiário. Então vai ter um documento da instituição liberando para começar esses atendimentos. Então esses atendimentos eles são importantes, porque é a sua prática, é você lá começando. Mas você não está sozinho. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você começa o estágio, você começa o chamado estágio supervisionado, que é quando um professor seu, que pode ser até aquele mesmo analista de data lá, né? Um professor seu, ele vai... depois que você receber um paciente, depois de uma sessão, você vai até esse professor, que vai ser quem vai fazer a supervisão do seu estágio, e você vai colocar para ele, olha, o meu paciente falou isso, o meu paciente apresentou esse quadro, na sessão ele tocou nesse assunto, e aí o seu supervisor vai te orientar, olha, é melhor agir dessa maneira, é melhor você provocar o seu paciente para ele falar mais um pouco sobre essa questão aqui, né? Porque depois vocês vão ver isso quando nós formos estudar clínica, né? A clínica psicanalítica. Então, na realidade, essas são as fases da parte prática, que vai formar o nosso aluno em um psicanalista, para começar o trabalho como analista, terapeuta ou psicanalista, são palavras sinônimas para a mesma ocupação, ok? Então, esse é o nosso papel. Por que 1.200 horas tem o nosso curso? Por que 2 anos e 3 meses? Por que esse tempo todo? Porque como eu atuo na área de ensino superior, eu sou professor desde os meus 17 anos. Tenho 60, então tenho 43 anos como professor. Mas também sou gestor educacional.
né, na área de educação básica, do jardim de infância, né, educação infantil até o ensino médio, mas também na área de ensino superior. Né? Eu sou o diretor-presidente de uma instituição chamada Faculdade Aplicada em Teologia e Filosofia e Psicanálise, e também sou o diretor acadêmico de uma faculdade lá no Espírito Santo, a FASEC, Faculdade de Educação e Cultura do Caparaó. E aí, com essa relação que nós temos e com outras faculdades parceiras, por exemplo, na área teológica nós temos uma parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Na área de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, nós temos uma parceria com a Universidade Ivy Amber da Flórida. Então nós temos toda uma relação. Na área de teologia nós temos uma parceria com a Faculdade Malta, né, do Piauí, Teresina, Piauí. Então isso tudo é para enriquecer o nosso campo de conhecimento, o nosso campo de estudos. O que eu sei a partir da minha experiência na área de ensino superior? É que um curso, quando ele ainda não é reconhecido pelo MEC, quando ele vai ser abraçado pelo MEC, vai ser credenciado pelo MEC, o MEC aproveita esse momento inicial de reconhecimento, já que é uma ciência nova, e ele então procura abraçar no mercado os profissionais que já atuam, que já desenvolveram conhecimentos na área livre, que não era reconhecido, né? Na área livre, na área da psicanálise. E aí se faz uma chancela, uma complementação ou uma convalidação. Em alguns casos chama-se integralização de créditos, é tudo a mesma coisa, né? Mas o objetivo é pegar quem já está no mercado, que tem formação na área da psicanálise e através agora, já que é reconhecido, das universidades ou faculdades credenciadas pelo MEC, fazer uma complementação de seus estudos para que eles possam ter também o reconhecimento do MEC. E não se aproveita ninguém que não tem uma carga horária menor do que 1.200. Menos de 1.200 horas não se oferece complementação. Fica fora desse projeto. Então o que nós idealizamos? Mesmo sendo a psicanálise um conhecimento livre, não credenciado pelo MEC no mundo inteiro. No Brasil é MEC e no mundo inteiro também pelas áreas governamentais de educação. Quando isto acontecer, eles vão pegar exatamente buscando algumas exigências mínimas. Por exemplo, ter no mínimo ensino médio, ter curso livre de psicanálise no mínimo 1.200 horas, então, essas exigências nós já estamos cumprindo, para que lá na frente o nosso aluno possa, havendo essa possibilidade da complementação de estudos para reconhecimento do MEC, ele esteja habilitado para fazer tal complementação, ok? Então, é bom explicar isso, porque isso nos diferencia. Além da qualidade, né, dos professores que vão trabalhar com vocês, a formação, né, são professores com várias formações na área de ensino superior, são professores pós-graduados, são professores com uma formação de dar inveja a qualquer um nessa área. Então este é um diferencial, mas o conhecimento que nós temos prático na área do ensino superior também fez com que nós preparássemos um curso que deixasse o nosso aluno bem à vontade exatamente nessa área, tá? Então, essas são informações fundamentais. É claro que há muitas informações e nós vamos passando isso ao longo do curso para vocês, ok? Então, havendo alguma pergunta, o que você vai fazer? Você vai anotar, principalmente sobre isso que nós falamos aqui agora, né? Vai ter o segundo vídeo. Mas sobre isso que nós falamos aqui agora, anote, né, as suas indagações, perguntas, e venha depois lá no meu privado. É melhor do que no grupo, tá? Vá no meu privado e coloque lá no privado as suas dúvidas e eu responderei a cada um de vocês sem maiores dificuldades, tá bom? Então, eu quero me despedir aqui de vocês e não deixe de ver também o vídeo de número 2. Um abraço.